Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente e Negócios. Depois de um ano que nós ficamos parados aí, 2025, estamos agora retomando com mais verdade, com mais entrega, com mais coragem, com mais força e com mais felicidade. Felicidade? Sim. Durante o ano de 2026, nós também vamos falar do tema felicidade, mente e negócios, também até dentro de um contexto de saúde mental, que é o que a gente vem trabalhando muito durante esse ano de 2026. E também com novas estratégias, novos momentos aí durante as nossas gravações. E para iniciar esse ano de 2026, eu tenho um convidado aqui especial, um convidado que trilhou uma caminhada comigo aí em 2025. E agora eu o convidei para um desafio. É isso aí, um desafio, né, João? É isso aí, é um desafio. O João, que é da empresa Ferreira e Distribuidora e Defumados, que vai hoje contar um pouco da sua história, da sua trajetória, uma empresa familiar e que tem muito a contemplar com o nosso podcast e, em especial, aos 40 anos de empresa. João, seja bem-vindo, querido. Obrigado, muito obrigado. Hoje do outro lado. É verdade, é verdade. Obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da trajetória da Ferreira, né? Como que a gente chega aqui nesses 40 anos de construção e como que a gente está se organizando para os próximos 40 anos, né? Que é o que a gente deseja, né? Como que a gente vai construir esse futuro e trazer um pouquinho, né, dessa nossa história, da sucessão familiar, como que funciona a nossa empresa, como é a nossa realidade. Vamos tentar, então, conversar um pouquinho sobre esses temas. Hein? Bora lá, então, Bora lá, com certeza. João, então, para começar, o nosso podcast, ele traz muito esse olhar de mente e negócios, né? De trabalhar a realidade do negócio e como que está esse papel do empreendedor, esse papel da liderança, esse papel do presidente, do diretor, dentro desse contexto de atuar, mas também pensando nele, na mente dele, no atuar dele, né? E aí eu começo já fazendo uma pergunta, né? Quem é o João, né, por trás do papel do sucessor? Né? A Ferreira é uma empresa familiar que tem aí 40 anos. O seu João ainda está, né, atuando na empresa. Sim, né? sim. Tive o prazer de conhecer o seu João, estar com ele. O seu João Pai está lá, firme e forte, com seus 73 anos. Isso né? aí, que legal, né, João? É isso aí. É muito lindo de ver, né? É, muito, muito, muito legal. E como que é para você, né? O João, né, por trás do papel de sucessor, assumindo esse papel dentro da empresa, estar com esse pai ainda dentro da empresa também, né, João? Dentro da sucessão familiar sempre tem essa questão, assim, né? Quem eu sou, assim, né? Sempre são perguntas que tu se faz, né? Dentro dessa busca, né? De autoconhecimento, né? Por que eu tô aqui, né? Poxa, eu tô aqui só por estar, mas tem o João, né? Por trás desse papel de sucessor, né? Então, eu sou filho, né? Sou filho do seu João e da dona Tereza, sou irmão, sou tio, né? Sou marido, né? Sou um geminiano curioso, né? Sou um geminiano comunicativo, né? Gosto muito de conhecer pessoas, né? De me relacionar, de conhecer lugares, né? Enfim. Então, esse é o João por trás do sucessor. E também tem o João que se preparou para chegar e ser o sucessor também, né? Então tem também a caminhada que a gente trilhou até aqui para compor esse João, né? E o João, ele é administrador, né? Então tem aí essa área já da gestão, da administração. E o João atuava como CLT. Sim, né, sim, João? O João não começou direto como sucessor dentro da empresa, né? Isso. O João estava no CLT, na área, trabalhando até no momento, acho que era na RBS, né? Isso, né? Que é uma empresa de telecomunicação grande nossa aqui em Santa Catarina, né? Sim, Como que foi, né? Esse passar de bastão, né? Ou essa não sei se é uma morte para um renascimento, né? Como é sair do CLT e
para a empresa familiar, para a empresa, né? Esse legado, como é assumir esse legado, né, da família? Foi, na verdade, essa questão do assumir esse legado sempre foi uma pergunta que me fazem praticamente desde que eu nasci, né? Então, a empresa vai completar 40 anos, eu faço 37 esse ano, então a empresa é como se fosse realmente, né, uma irmã mais velha, né? Tem a minha irmã que tem 41, tem a empresa e tem eu aí com os 37 anos. E meu pai, né, ele considera que são todos filhos dele, né? A empresa é um filho dele. Então, sempre me perguntaram muito. Então, desde a infância, sempre tinha essa cobrança, né, antes mesmo de eu me conhecer, né, de saber quem que era o João, o que o João gostava, quais eram as minhas aptidões, o que eu, né, enfim, né, naquele momento de descoberta, sempre teve aquele, poxa, João, tu vais assumir a empresa do teu pai, né, quando que tu começa a trabalhar com ele, o que tu vai fazer, né, então sempre teve uma cobrança também por trás dessa questão do assumir, né, e de continuar esse legado. E para mim, à medida que eu fui, né, amadurecendo, né, que eu fui tendo as minhas vontades, né, e me conhecendo um pouquinho melhor, eu decidi ir para a administração. Então, me formei, né, na UDESC, aqui em Santa Catarina, e para mim, à medida que eu entrei na academia também, né, que tu vai estudando, né, tu vai se identificando com algumas áreas, etc., para mim foi ficando mais claro, dentro da questão da sucessão familiar, né, de um processo de sucessão familiar mais tranquilo, o quão necessário seria eu ter outras experiências antes de fato, assumir a Ferreira, né? Então, para mim, foi justamente isso. Essa busca, né? Teve muitas dúvidas ao longo do caminho, mas eu sempre quis me preparar, porque né? Tem os dados, né? Hoje, 90% das empresas brasileiras são, de alguma forma, empresas familiares, né? 65%, acho, do PIB do Brasil. É uma grande parte, né? É uma grande parte. Mas só, acho que entre 30% e 35% das empresas conseguem sobreviver, passar justamente dessa primeira geração para a segunda geração de uma forma efetiva e satisfatória, né? Enfim, e não por causa de questões de mercado ou porque o negócio não tem mais né, não tem mais espaço, nada disso. Muito por falta dessa preparação da linha de frente, quem está entrando e quem está assumindo a empresa, né? Então, isso foi muito intuitivo também, assim, não, hoje, claro, olhando para trás, eu vejo que essa decisão minha impactou muito nas decisões que vieram a seguir, mas muito de forma intuitiva, né? Não teve nada assim, não, vou me preparar. Eu só tinha aquela certeza, assim, aquela angústia, tipo, não quero chegar lá sendo só o filho do seu João. Não quero chegar lá e ocupar um cargo de diretor, um cargo de gerente, só com a batela, não, é o filho, né? Então, para mim, buscar ir para o mercado e ficar esses quase 10 anos construindo a minha carreira fora da Ferreira, foi o que, de fato, acho que me credenciou, né? Que me deu um pouco mais de consistência e que me deu um pouco mais de maturidade para daí, quando, de fato, eu entendi que eu estava um pouco preparado, né? Ou menos cru ali para iniciar esse processo de sucessão, que daí a gente iniciasse, né? Então, sair do CLT, né? Enfim, de emprego formal, enfim... foi muito essa decisão de que eu me sentia preparado para dar continuidade ao negócio, assim, eu entendi, não, agora acho que é o momento, aprendi o que eu deveria aprender, eu acho que é o momento de voltar para casa de alguma forma e dar continuidade na Ferreira. E assim, né, eu conheci, não sei se você lembra, né? Eu conheci a Ferreira quando eu era professora na Univale, Sim. Pela Karina, Isso. que era uma funcionária de vocês, isso, né? Ela foi minha aluna e durante um trabalho ela apresentou a Ferreira. Sim, e lá eu conheci a Ferreira. Sim. E depois, no decorrer dessa caminhada da vida, né, você acabou chegando até mim, né, para o trabalho de consultoria, por meio da Jane, que foi na linha da astrologia, que é uma coisa que nós dois gostamos também, né, João? Eu adoro astrologia, faço meu mapa aí todo ano também, né? É um norte para mim, claro, né? E aí nós acabamos nos conhecendo e eu realmente, né, fui conhecer a empresa e o João, né?
E algo assim, que eu admiro muito em você é isso que você traz, assim, né? Eu fui trilhar um caminho, ganhar maturidade, ganhar experiência, né? Para realmente estar pronto e entrar na empresa familiar, entrar na empresa da minha família. E aí você traz, e eu não quero ser somente o filho do dono. Sim. Não quero chegar aqui somente como filho do dono. Eu quero chegar aqui como alguém que tem um conhecimento, que tem uma experiência que possa contribuir para essa empresa, para ela galgar e crescer mais. Exato. Né? Então, e aí essa é uma grande diferença, né, João? Quando você traz aquele índice que a gente tem de mortalidade das empresas e as empresas familiares. Né? Então, olha a diferença. Né? Então, fica aqui um exemplo muito, muito bonito, né? Da tua caminhada e da tua maturidade de chegar nessa empresa. Claro. Né? Não, e pra gente foi fundamental, assim, claro, a decisão, enfim, de conhecer, né, de se preparar para, de alguma forma, contribuir para o futuro dessa empresa, mesmo que de forma intuitiva. Hoje eu vejo como realmente ali foi um ponto de virada e um ponto-chave, até para reconhecimento das pessoas, dos pares, da empresa, de quem estava lá. Então, me trouxe uma segurança para esse lugar. E com certeza, assim, para mim foi um divisor de chaves. Claro, depois tiveram vários outros desafios ao longo dessa caminhada, que né? Aí que é o daí dia iniciou, que é o dia a dia da indústria da e da empresa. sucessão familiar, né? Então. Mas com certeza, assim, eu acho que um plano, né, para as empresas que são familiares, né? Eu acho que um plano de sucessão, tu conversar, na nossa família sempre teve muita questão da conversa. Eu lembro de eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente todos os dias almoçávamos juntos, né? E conversávamos sobre todos os tipos de temas, e, enfim, sobre a empresa, né? Sobre o nosso dia a dia, enfim. Então, quanto antes tu colocar, quem tem empresa familiar, colocar isso no seu rol de conversas, falar sobre sucessão, falar sobre o futuro, né? Tu começa a blindar, né? O teu negócio, tu começa a blindar a tua empresa para que realmente, para que ela dê um próximo passo e que ela sobreviva né, a longo prazo, né? E que ela se torne menos dependente do fundador, né? Que ela se torne menos dependente de uma única pessoa, né? Então é muito importante, quanto antes, se conversar sobre isso, sobre esse tema, sobre sucessão, mesmo que não estruturado, ou quem tiver a oportunidade de estruturar um plano ainda, de sucessão, claro. Melhor ainda, com certeza. E aí, João, nesse caminhar, como né, trabalhar ao lado do pai? Né? E aí, quando eu falo trabalhar ao lado do pai, nós estamos... Hoje a gente fala muito sobre a questão das gerações, né? A geração Y, geração Z. A geração Z vem com toda esse falar, essa discussão. É a geração que mais fala de saúde mental, mas é a geração que menos desenvolve, aplica e cuida da saúde mental. Né? Mais tem sofrido. Mais tem sofrido, que mais está em solidão, que mais está no mundinho dela, né? E é a geração que mais vem tendo problemas também de saúde mental, né? De ansiedade em especial. Por outro lado, é a geração que mais também vem falando sobre isso. Sobre isso, claro. Né? Então, como que para o João, filho, hoje com 37 anos, né? Estar trabalhando com o pai João, o senhor João, né? Com 74 anos, os dois dentro da empresa. E o pai João, né, eu conheci o seu João, ele é da área operacional, ele quer ficar lá na área operacional, lá é o mundo dele. Né? E o sonho dele era que o João Filho também ficasse lá nesse mundo operacional, mas o João Filho não quer. Né? O João Filho quer estar na área de crescimento, na área comercial. Como que é? Então, assim, realmente foi e tem sido um processo bem desafiador, né? Mas antes de tudo, acho que vem a questão do orgulho, assim, né? Eu tenho muito orgulho da história do meu pai e de tudo
né, que ele trouxe até aqui, né, tudo que ele construiu, assim, né. Então, rapidamente, né, ele né, como ele é o típico empreendedor brasileiro, né. Então, que na década de... Nasceu em 52, né, então, Antônio Carlos ajudou desde muito novo a sustentar uma família, né, a mãe que tinha se separado junto com 9 irmãos, então teve que ir para o trabalho desde os 10 anos de idade, 12 anos de idade. Para isso largou a escola, né, o ensino tradicional, enfim, e foi realmente apoiar essa mãe a criar esses filhos, né? Sustentar, né? Dar alimento, colocar dentro de casa, né? E isso ele fez até o início da vida adulta dele, né? Quando os irmãos começaram a crescer, enfim. E ele foi pro mercado de trabalho, né? Ele também foi buscar o caminho dele, né? Então começou a trabalhar numa rede de supermercados, o Comper, aqui em Santa Catarina, que hoje é do Grupo Pereira, né? Que tem também a bandeira do Forte Atacadista. Então ele trabalhou por 15 anos lá, e lá foi a escola dele, onde ele na prática aprendeu um ofício, né, uma profissão, né, enfim, trabalhando em açougue, assando carne, cortando, enfim. E lá ele começou a fazer os primeiros embutidos, as primeiras linguiças, né? Então, entender um pouco mais sobre esse mundo. Então, lá ele ficou por 15, 16 anos. No final da década de 80, 85, ele viu uma oportunidade justamente de empreender, né? Então, de construir uma empresa, né? Dentro daquele plano Sarney, congelamento de preço, né? Aquela loucura né? De alimentação, enfim. Empreendeu e começou sozinho, junto com alguns irmãos, e prosperou, né? Dentro das limitações dele. Então, prosperou e manteve uma empresa saudável, né? Por 40 anos no Brasil, que a gente sabe que é muito difícil, né? Todas as dificuldades que o empreendedor enfrenta, né? Que as faltas, né? As oportunidades, enfim, né? Então, ele prosperou muito nesse ambiente. Então, para mim, viver desde pequeno dentro desse ambiente sempre foi motivo, claro, a minha mãe também acompanhando, né, dando o suporte para que as coisas acontecessem, né, e nos criando, né, e sendo a parceira dele nessa construção. Mas para mim sempre foi motivo de muito orgulho, né, então isso eu trouxe muito junto comigo. Mas quando tu começa de fato, né, a trabalhar junto, né, enfim, daí sai daquele papel, e era um sonho dele também como pai, ter um filho. É isso, né, João? E era um sonho dele como pai, ter o filho também fazendo essa sucessão da empresa, né? Então, sempre foi aquilo, poxa, não, meu filho vai vir, pô, quando teu filho vem, né? Quando teu filho começa a trabalhar contigo. Então, quando de fato isso aconteceu, os dois estavam felizes, eu porque já estava, né, me sentindo preparado para ocupar aquela posição, e ele porque de fato, né, tinha a ambição de, poxa, não... O sonho dele estava sendo realizado. Vou sair, agora não, agora eu vou passar a empresa para frente, etc. E na prática a gente enfrenta diversos desafios, né? E a questão das gerações... Com certeza, assim, eu acho que é uma das principais. Ele é lá de 52, eu de 89, né? Então, ele valorizando muito, né, a força do trabalho, o dia a dia. Eu já uma questão um pouco mais, né, inovar o negócio, né, querendo crescer, fazer de alguma forma, né, aquela autoconfiança do início, assim, não, eu sei tudo também. Então, tiveram muitos confrontos. Mas acho que o principal segredo foi quando a gente entendeu o papel de cada um, né? Quando a gente entendeu que o seu João realmente... e a Wanda nos ajudou muito nisso, assim, né? Um dos trabalhos que a gente fez foi justamente mapear processos, né? Mapear as responsabilidades de cada cargo, né? Construção de organograma, de estrutura e etc. Mesmo ele sendo, às vezes, meio arredio a essas questões. Mas a gente conseguiu, né, conseguiu que ele participasse, que ele se envolvesse. Então, acho que esse tem sido um dos grandes conquistas nossas, assim, né? Entender que ele dentro da... Eu parei com aquele anseio que eu tinha, poxa, eu vou aposentar o meu pai, agora que eu tô aqui dentro, eu vou tirar ele, e ele não vai trabalhar mais, ele vai descansar. Não é o propósito dele, né? A felicidade dele tá em manter esse negócio, tá em estar ali no dia a dia, né? Enquanto ele tiver saúde, ele tiver disposição. Eu entendi que aquilo era bacana. Então, pô, pai, conto contigo e me ajude lá dentro da produção. E ele me dando suporte.
em outras frentes, né? Na frente de inovação, na frente comercial. A gente antes tinha uma limitação, vendia só em Santa Catarina, então a gente buscou expandir os nossos mercados, né? Habilitar a nossa empresa, como a gente trabalha com alimentos, né, origem animal, enfim, conseguimos certificações para vender para todo o Brasil, e daí estamos juntos nesse processo, vivendo, acho, hoje, o auge da nossa relação, assim, uma relação mais madura, e que cada um entendeu o seu papel, e eu acho que os dois juntos impulsionando e crescendo, né, honrando a história dele, e ele também, né, dando, né, confiando no meu trabalho para que a gente possa levar para os próximos 40 anos. Mas é difícil, conflito de geração é complicado. E é muito lindo te ouvir, né, João? Porque tem algo em você que eu admiro muito, eu já te falei isso, né? Que é a tua sensibilidade, né, de olhar para tudo isso, né? E o honrar e respeitar, né? Honrar e respeitar esse sistema, esse pai, essa história dele, né? E também, assim, você hoje não quer mais mudar esse pai. Não. Né? Não. Porque esse pai, ele é dessa forma, é assim que ele chega aqui, né? E ele construiu um baita de um legado, um baita de uma empresa, né? Com um grande posicionamento de mercado, né? Hoje já saindo de Santa Catarina, buscando outros estados, um produto que tem um bom posicionamento de mercado, né, João? Então, você traz algo que, no meu ver, na empresa familiar, é de extrema importância, né? Que é essa questão da hierarquia, né? E o respeitar essa hierarquia, porque eu ouço muito, em especial de jovens, de empresas familiares, e quando eu era professora mais ainda, escutava, né? Ai, meu pai... O que ele faz não está certo. A minha mãe, o que ela faz não está certo. Né? Eu sei muito mais do que eles. E aí eu fazia pergunta. Tá, mas a empresa do seu pai, da sua mãe tem quantos anos? 10, 20, 30. Então quer dizer que esses 10, 20, 30 anos eles fizeram errado? Tudo que eles conseguiram construir foi errado? Mas meu pai e minha mãe não estudaram. Ok. Eles podem não ter estudado, mas eles conseguiram construir toda essa empresa e todo esse posicionamento no mercado para estar aqui. Eles conseguiram pagar os seus estudos para você estar aqui. Claro. E quem sabe você possa até contribuir para essa empresa ou não também. Né? Porque tem dois pontos aí, até um dos pontos que você traz, né, João? Eu queria estar nessa empresa, mas também não sabia se era o momento de eu estar nessa empresa, né? Como sucessor. Eu quis buscar maturidade e experiência para depois chegar aqui, não só como filho, mas também como uma pessoa que já tinha uma experiência, um conteúdo, né? Que pudesse contribuir. Isso. Né? Então, você traz um ponto que é muito importante, que é honrar e respeitar essa história, a forma como ele chega aqui. Né? E quando você chega ali, você chega como pequeno, mesmo que você tenha mais conhecimento do que ele hoje, né? Conhecimento de estudos, né? Mas com certeza da área operacional ele entende muito mais, né, João? Claro. Então, ele sabe onde que está né, a empresa mais que a palma da mão dele. Então ele tem um conhecimento empírico e o conhecimento do negócio. Que, enfim, ao longo desses 10 anos tem muito ainda para aprender com ele, assim, tem muita coisa que, né, que ele literalmente, apesar de, eu acho que não descredencia ou credencia alguém ter um estudo formal, né? Claro. Mas ele me dá literalmente aulas, né? Eu imagino. Eu lembro quando eu fui lá, quando eu fiquei um tempo lá na produção com ele me falava das coisas que eu fazia. E o nosso ter o saber fazer, né? O nosso produto é um produto artesanal, né? Então a gente trabalha com alimentos embutidos e defumados, mas a gente mantém o nosso forte, o nosso diferencial é realmente a tradição do saber fazer, né? É saber fazer com defumação, com lenha, com fogo, e que demanda muito dessa sensibilidade, né? Porque muitas vezes não é ali só seguir uma receita, um processo, enfim, tem muito disso que está dentro dele, né? E claro, daí o nosso desafio também, como né, nessa questão da manutenção, é justamente tirar esse conhecimento dele também para que a gente possa
sustentar a empresa daqui para frente, né? Então, realmente, esse papel dele hoje, né, de um professor ou de um mentor, Ele é um professor, né? Mas justamente, é isso que a gente conversa muito com ele, assim, a importância de ele transmitir para a nova geração também esse conhecimento. E isso não é, né, um demérito, né? Isso, né? E ele saber transmitir, né? Tu foste, né, professora por muitos anos, tu sabe que também é um desafio, né? Então, ele ocupando esse papel também, hoje, e cada vez mais, é muito importante para a gente dar continuidade no negócio, né? João, o teu pai foi teu primeiro mentor? Meu pai, claro, foi meu primeiro mentor, com certeza, assim, dentro, né, do contexto familiar, dessa questão do orgulho, né, de tu enxergar dentro de casa um provedor, né, um exemplo, né, meu pai sempre foi do fazer correto, né, do trabalho árduo, então valores que eu carrego hoje e que a empresa carrega hoje vem muito do que ele foi, né, e do que ele é pra gente dentro da empresa, assim, né, então com certeza, foi meu primeiro professor, meu primeiro mentor, e tenho muito, novamente, reforço o orgulho que eu tenho de estar junto com ele, a gente tá vivendo esse processo de sucessão juntos. E que trajetória, né, João? A importância de você realmente chegar pequeno nessa empresa, né? Ouvir esse pai, estar com ele, aprender com ele, né? E ele também, do jeitinho dele, também vai aprendendo contigo, né, João? Também, é uma Porque troca. agora estamos completando aí 40 anos 40 da anos. empresa. Sim. 40 anos da empresa. Isso. Quanto tempo você está na empresa, João? Vai completar 10 agora 10 no final anos. do ano. 10 anos. Isso. Então, você completa 10, a empresa completa 40. Isso. Né? E nesse completar de 40, o que representa esse novo marco de 40 anos da empresa? Né? Como que chega para você esse completar 40 anos? Como que é, né? Esse legado, né? E você assumindo como sucessor esse legado. Eu vou novamente, né? A palavra orgulho define muito, assim, né? Então, orgulho do que a gente construiu, né? Orgulho dessa história dele e honrar essa história dele, né? Então, chegar aqui nesses 40 anos justamente esse sentimento que eu tenho, né? Que a gente vem falando isso já né? Desde o ano passado, já, né? Dentro das ações que a gente está planejando para esse ano. Então, transmitir isso, né? De alguma forma, de honrar essa história. E, claro, a responsabilidade de tu levar e tu ampliar e tu pensar nos próximos 40 anos, né? Então, é esse equilíbrio justamente que a gente tá tentando construir, assim, o equilíbrio entre manter essa tradição, né? Então, e a gente honrar essa empresa e inovar, né? E pensar nos próximos 40, né? Então, é muito esses dois sentimentos, assim, né? João, tem algo que eu valorizo muito dentro da empresa, né? Que é a questão do código de cultura, né? Que o código de cultura eu vejo não somente como um documento, claro que ele é um documento, né? Ele é muito importante, mas eu identifico ali a história da empresa, né? O propósito, as crenças, a missão, a visão e os valores da empresa, né? E eu gosto muito de relatar que os valores, eles são um tripé, não é um tripé, mas ele é um ponto muito importante para dar a sustentabilidade da empresa, né? Quais são os principais valores que sustentaram, na sua visão, os 40 anos da empresa? Eu acho que muito vem desse trabalho árduo, então a valorização do trabalho, né, a valorização do saber fazer, né, a valorização das pessoas que também chegam junto com a gente nesses 40 anos e que construíram essa história. A questão da segurança, né? Nós trabalhamos com alimento, então para a gente é pré-requisito fundamental, né? O alimento que a gente está entregando para o nosso consumidor, o carinho, né? O amor que a gente faz em tudo que a gente coloca. Então esses valores, né? São muito importantes e a gente tenta
colocar isso em prática junto com toda a equipe, estruturando isso também de uma forma mais efetiva agora ao longo desse último ano e já projetando para 2026. Então, é um trabalho que a gente quer, né, ocupar e fazer, né? E, enfim, acho que são esses os valores. E, claro, né, daí a gente já pensando em inovação também, né? Enfim, em manter essa tradição, né? Mas né, não pode perder também o olho do mercado, o que os concorrentes estão fazendo, né? Então, é bem importante esses dois pontos chaves para seguir em frente, né? E o que nós podemos esperar aí dos próximos 40 anos, né? Ou dos próximos anos da empresa Ferreira, com a sucessão do João Augusto, né? Esse jovem de 37 anos, né? Que hoje está no papel da liderança dessa empresa, com esse pai do lado, né? O pai mais na área operacional, você mais na área de crescimento ali, corporativa. O que você imagina? O que você pensa, assim, né? Dentro de um contexto de um líder, de um empreendedor, o que você identifica que é necessário, que você ainda pode fazer, e em especial quando a gente fala de pessoas, né? Tem uma fala do JJ que eu gosto muito, né? Pessoas se conectam com pessoas, né? A gente fala muito do mundo digital, mas eu ainda acredito, né, 100% que as pessoas é quem fazem esse grande diferencial dentro da empresa e quem pode realmente ainda construir, né, esse grande caminhar, assim. O que o João Augusto, né, como líder, tem nesse pensar, assim? Eu acho que o nosso principal desafio, né, é continuar produzindo os nossos produtos com qualidade, né, com segurança, honrando esses processos tradicionais e artesanais. E a gente é super, né, reconhecido e tem uma presença muito forte aqui, né, em Santa Catarina. Então, a gente quer levar também esses produtos agora para novos estados, né, para todo o Brasil. Uau. Então, muito da nossa estratégia de crescimento está baseado nessa expansão para novos mercados, né, inicialmente focando Rio Grande do Sul, Paraná, pensando na região centro-oeste também. Então, esse está o nosso foco total, nossa energia total focada nessa expansão e nesse crescimento. E claro, para sustentar isso, né, para sustentar esse crescimento, né, para sustentar esse nosso grande objetivo, a gente precisa de pessoas, né, conectadas, pessoas engajadas, pessoas que também tenham esses mesmos, que compactuem dos mesmos valores que a gente acredita como empresa, né, que estejam ali, que sejam multiplicadores, né, no dia a dia, né? Então a gente acredita muito, né? E a gente tem feito ações estruturadas nesse sentido, né? Tanto de valorização, de mudança de ambiente, de construção do código de conduta, código de ética, construindo, né, os valores, né, código de cultura também, enfim. Então a gente está bem empenhado nessa frente, porque, né, questão das novas gerações, né, que também está na nosso radar, né? Então, cada vez a mão de obra um pouco mais difícil de obtenção. Então, a gente também com esse cuidado, né, de como se comportar, como que a gente vai receber essas pessoas das novas gerações dentro da nossa indústria. Mas, com certeza, assim, são ações que a gente tem buscado de forma consistente, assim. João, hoje, num contexto de mercado, eu ouço muito falar, né? Eu também identifico isso dentro da minha empresa, mas eu ouço muito falar dos meus clientes, a dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, né? A dificuldade do comprometimento, a dificuldade de contratar mesmo, né? Em especial no varejo, na área mais comercial, de ter esse profissional no mercado. É uma verdade, né? Isso realmente acontece. No teu segmento de mercado também é verdade, né? Ou não é? É verdade, não é um mito, Não né? é um mito. Não é um mito, não é verdade.
a gente está, né, com uma taxa de desemprego a nível histórico, os menores níveis de desemprego no Brasil, né? Isso reflete né, no mercado de trabalho como um todo, né? Então, Santa Catarina também, né? Então, a captação dos recursos tem menos... Tem menos mão de obra, né? Isso, exatamente. Então, a oferta, né, o país vem crescendo, né? As demandas, né, vêm acontecendo e a oferta de mão de obra está mais escassa. Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta. E o que a gente tem que fazer, né? Então, como empreendedor, como empresário, para tentar buscar essa mão de obra, reter, treinar, capacitar e, enfim, né, e mantê-la no nosso quadro, né? Então, essa é a discussão. Acho que todos é né, algo comum entre todos os empresários, essas dificuldades de mão de obra, mas o que a empresa está fazendo também para capacitar, também para treinar, também para atrair, né? Eu acho que a questão, né, a gente vem falando bastante, né, da questão de saúde mental, que é algo que está muito em alta, né? Agora vem a NR1, né? Então, que está também não nos pressionando, né, mas colocando em alta esse tema, porque as pessoas precisam, né? Precisam refletir sobre, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade social, né, de proporcionar um ambiente de trabalho né, tranquilo, adequado, né, e que a gente dê o suporte num ambiente, né, cada vez mais competitivo, né, num ambiente que as pessoas são mais pressionadas, né, e que a saúde mental também é colocada tão, né, como realmente algo que a gente busca, né, que a gente quer se autoconhecer, então todo mundo tem que ter essa oportunidade, né, de alguma forma. Então, como que a gente também auxilia, né? Então, a gente está nesse eterno processo aí de tentativas, acertos, erramos, acertamos, também faz parte. E é isso, né, João? Nós vamos errar e acertar. Isso. E isso faz parte dessa gestão, dessa liderança, né? Não existe uma cartilha, não existe, né, algo pronto, até porque cada mercado é cada mercado, cada segmento é cada segmento, cada equipe é cada equipe, são pessoas, né? Pessoas são diferentes. Que têm expectativas diferentes, tem objetivos diferentes, propósitos, né? E é isso, né? Mas você traz algo bem importante e que eu venho realmente, né, defendendo muito dentro do Instituto e venho trabalhando muito essa direção, que é o que eu, como empresa, estou fazendo para reter esse meu funcionário, né? Porque hoje não é só a questão além da dificuldade de contratar, porque realmente a mão de obra está escassa, mas também tem um outro lado que é reter esse meu funcionário. A gente sempre falou muito em retenção de clientes, né? Que também é um fator. Claro. E agora a gente começa a falar da retenção do cliente interno, do colaborador. Como que eu vou reter ele dentro da minha empresa? E o reter esse cliente dentro da empresa não necessariamente é salário, né? Não são só os benefícios não que são oferece, só os benefícios. Não é mais só... Um vale alimentação, um vale um plano de saúde. Não. Tem muito além de, que é como eu, como líder, trato essa minha equipe, né? Que é como eu, como gestor, olho para essa minha equipe e também olho para os objetivos dele, para o propósito dele. Porque uma organização é um conjunto de pessoas que têm objetivos em comum, né? Então, se o meu objetivo como Wanda não está de acordo com o meu objetivo da empresa no qual eu estou atuando, algo não está em conexão. E se não está em conexão, eu não vou estar feliz. Isso. Se eu não estou feliz, eu não vou produzir bem. Se eu não vou produzir bem, eu vou acabar trazendo impacto para a empresa. Certo? Consequentemente, vai diminuir o meu engajamento. Vai diminuir a minha presentividade, porque nós temos funcionários na empresa, mas eles não estão presentes, né? Então, você traz um ponto muito importante, que é o que eu, como empresa, também posso fazer. Porque a partir da hora que eu, como empresa, começo também a olhar para o meu funcionário como alguém que eu possa reter ali, né? E possa contribuir para que ele esteja bem, feliz e consequentemente, todos nós vamos ter uma produção melhor, um retorno melhor e, consequentemente, um lucro maior, porque o objetivo da empresa é ter lucro. Esse é o objetivo da empresa.
né? E o meu funcionário é quem vai contribuir também para que esse lucro chegue, né? Eu posso diminuir todo esse índice que está aí, Claro. né? Então você traz algo muito importante, né? E dentro desse olhar, o que o João, como líder, né, hoje busca fazer para melhorar o seu autoconhecimento, a sua liderança, né, o seu atuar? Para mim, eu acho que na medida que a empresa foi crescendo, né, a gente também quer, de alguma forma, evoluir, melhorar, né, se conhecer e etc, né? E para mim, e a posição, né, nós somos uma indústria, claro, familiar, de pequeno porte, né, a gente tem a nossa realidade, mas também é uma posição sozinha, uma posição solitária, né, quando tu traz ali, poxa, quando tu traz, né, o João é o líder, né, o diretor, né, né, quem tá à frente do negócio, tu também se sente muitas vezes sozinho e precisando de apoio, né? Então, para mim, eu acho que a mentoria, né, a gente vem trazer pessoas para validar o que tu tá fazendo e para te ajudar de alguma forma nesse processo de evolução, para mim sempre foi muito importante. Então, por isso que eu sempre busquei pessoas que me auxiliassem nesse processo de descoberta, né, nesse processo de melhorias, de me tornar um líder mais forte, né, de me tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, vou ter um resultado melhor também, enfim, né, então acho que muito em relação a isso foi essa busca de trazer pessoas para perto de mim, que me ajudassem nesse caminhar, né? Nessa descoberta. Me tirar da zona de conforto também, que às vezes a gente tá na zona de conforto também, né? Tá tudo certo, tá tranquilo, tô aqui no meu mundo, então assim, né? Tu vê o mercado, tu escutar o mercado, tu conversar com pessoas, enfim, é muito importante. E aí eu quero contar um segredinho aqui para vocês. Hoje eu estou tirando o João da zona de conforto dele. Exatamente. Estou ou não estou, João? Com certeza, sim. Fala aí qual é o porquê de tirar essa tua zona de conforto para nós, até mesmo para contribuir para aqueles que estão nos assistindo. Sim. E que também tem essa dificuldade, né, João? Claro. Às vezes de falar em público, né? De contar a sua história. Claro. Né? Não, pra mim foi muito... A gente conversa bastante, eu e a Wanda, assim, né? Apesar de eu falei, né? Sou geminiano, sou comunicativo, né? Mas pra mim sempre foi uma dificuldade, né? Enfim, algo que eu tenho buscado e tenho colocado mais atenção sobre, que é realmente me comunicar, né? Olhar pras câmeras, enfim, né? É difícil, a gente sabe que o ambiente hoje, a gente tava falando antes, né? Que o ambiente cobra muito isso da gente também, né? Essa exposição, né? As novas tecnologias, né? Então, realmente, a gente, às vezes, é muito cobrado. Poxa, por que tu não mostra um pouco mais? Por que tu não aparece um pouco mais? Claro, tem que ser genuíno, obviamente, mas hoje aqui, realmente, é me tirar um pouquinho da zona de conforto. João, falar de tirar dessa zona de conforto, né? E você trouxe da importância da mentoria, né? A gente vem fazendo aí um trabalho, né, juntos aí, muito legal, né? E o João também já fez trabalho com outras pessoas, né? Sim, de outras linhas também de mentoria que ele faz também, claro. né? Qual foi a principal descoberta do João quando ele começou a fazer mentoria, né? Quando ele começou a trabalhar o autoconhecimento, quando ele começou a se olhar para dentro, né? A olhar para ele. Qual foi a principal descoberta que o João teve? E como que essa descoberta contribuiu para o teu caminhar como líder dentro da empresa? Para mim, eu acho que a mentoria ela veio muito para alinhar, assim, né? Para realmente me conhecer, né? Conhecer quais são as minhas habilidades, né? Quais são né? Os meus pontos fortes e etc. Mas em alguns momentos também a gente tem o nosso lado sombra, né? Aquela sombra e luz, né? Então que a gente às vezes também deixa de fazer ou deixa um pouco, né, de escanteio ali porque tu não queres olhar aquilo ou tu tendenciona isso para o lado. E acho que esse autoconhecimento, né, essa busca pela, né, por te conhecer plenamente, acho que te
auxilia muito eu sendo uma pessoa melhor, eu vou ser um líder melhor, consequentemente, né? Eu vou escutar melhor os meus liderados, eu vou escutar melhor a minha equipe, né? Eu vou entender melhor o que a gente precisa como equipe, o que a gente precisa como empresa, né? Então, para mim foi muito isso, assim, sabe? Esse processo de me conhecer, me fortalecer para ser uma pessoa melhor e, consequentemente, um líder melhor. Porque foi a primeira pergunta, né? Antes de vir o João sucessor, o João empresário, veio o João pessoa física, né? Que também tem as suas necessidades, também tem as suas dores e que, de alguma forma, passa isso também pro negócio, né? E aí você traz algo importante, que é o João olhar também para ele como pessoa, Sim. né? Para suas necessidades, para suas habilidades, para o seu propósito, o que ele quer como vida, né? Não só dentro da empresa, mas ele como pessoa. E esse é um ponto que eu identifico que muitos empresários esquecem de olhar. Porque no dia a dia e com os números que precisam atingir, com os objetivos, com as metas, esquecem de olhar para ele como pessoa, né? Porque aquela fala que eu gosto de trazer, né? Antes de um CNPJ, vem um CPF. Isso. E se esse CPF não estiver forte, estruturado, se autoconhecer, ele não vai ter tanta força e coragem para atuar no negócio dele, né? Ele não vai ter um caminhar, um propósito, porque esse propósito é o porquê. O porquê eu estou aqui, né? O porquê que eu estou hoje aqui gravando esse podcast. O porquê que eu estou hoje dentro da minha empresa. Né? Então, o nosso objetivo hoje aqui como podcast é levar para muitas outras pessoas, empresas, né? O que é liderança, exemplos, erros, acertos, né? Para que a gente possa ter um caminhar com mais leveza e com mais resultado, né, João? Então, esse é E você traz, né, esse ponto, e que eu identifico que é uma grande dificuldade dos empresários, em especial dos homens. Até a questão de autocuidado, né, Wanda? Daí a gente vai, claro, do propósito, de se autoconhecer, né, de se autocuidar, né? Porque, enfim, tu estando melhor, né? Tu se cuidando, tu vais, né? De alguma forma, aquela questão do espelho, né? Enfim, se tu estás, né? Tu tem que se cuidar primeiro, para depois espelhar para outras pessoas aquilo que tu és realmente, que tu gosta realmente, né? Então, acho que faz total sentido. E eu tento, né? Dentro das minhas práticas, enfim, tento me olhar muito para daí sim, né? Para eu também conseguir, de alguma forma, contribuir para a empresa, contribuir para as relações que estão ali junto com a gente, né? João, e nesse autoconhecimento, a gente está falando aqui, né, de mente e negócios, a gente fala muito da saúde mental, mas também tem a saúde física, né? Hoje eu trago para os meus clientes, mentorados, a importância de ter uma atividade física, né? A importância de se olhar como pessoa, como corpo, porque a atividade física não é só para o corpo, é para a mente também, né? E o que o João faz no dia a dia dele, né? O que o João faz de atividade física? Como é que o João se cuida? Né? Como é que o João se olha para ele? Como é que o João olha para dentro? Né? Não, para mim, eu acho que eu me olho muito nesse sentido, assim, sabe? De realmente a gente se autocuidar, para mim é muito, né, algo que eu levo bem a sério, assim, né? Então, eu tenho uma vida regrada, né, de alimentação, né, faço crossfit, né, todos os dias, né? Então, assim, é algo que realmente me dá uma motivação, né, que, enfim, me testa os limites, assim como hoje eu me desafio aqui. Também fui um João que, né, também tem uma história aí né, de pessoal, de questão com briga com balança, né, com autoestima. Então, também teve muito essa questão do crossfit, me trouxe muito isso, assim, né? Então, me ajudou muito, me fortaleceu muito como né, a minha mente, né? O esporte me ajudou muito nessa questão dessa autoconfiança, né? O CrossFit me trouxe isso. Então, eu sou bem regrado, assim, me cuido bem, faço bastante atividade física, me cuido na alimentação. Então, realmente é muito importante, assim, não só o mental, mas também o físico, né? Sim. João, e você identifica que esse cuidar de você trouxe uma mudança dentro da empresa também?
Também, claro. Outros funcionários, outras pessoas Sim, mudaram o hábito ou claro, mudaram o comportamento? claro, Como não. foi esse impacto dentro da empresa? Não Ou foi. como é? Não, assim, eu acho que dentro da, né, nós somos uma empresa, a gente está com um universo aí de 30 a 35 colaboradores, né? E é algo que a gente vem falando bastante internamente, assim, né? Que é a questão do exemplo que arrasta mesmo, né? Então, né, eles, né, de alguma forma, vêm, né? A gente fala sobre esporte, né? A gente tenta incentivar isso também para todos eles, né? A prática do esporte. Tem pessoas mais próximas que também começaram a fazer exercício, Legal. começaram no CrossFit, começaram academia, né? Enfim, tem outras possibilidades aí. Mas é isso, acho que é a questão do espelho, né? Esse exemplo que é a raça e que também contribui bastante ali para a saúde física dele, que consequentemente ajuda na saúde mental, né? Enfim, no desempenho das suas atividades, que é um trabalho lá, a gente trabalha com indústria, então é um trabalho, né, mais pesado, esforço físico, então o corpo realmente precisa ser bem cuidado para que todo mundo fique bem, né, no desempenho das suas atividades também. Tem um momento dessa parte do autoconhecimento que nos exigem coragem, né? E em alguns caminhar a gente vai ter alguns medos, né, João? Claro, muitos. Quais foram os medos do João durante essa caminhada aí, né? Em especial dessa sucessão, claro. né? Quais foram os medos? Como que o João conseguiu lidar com esses medos? Eu acho que foi muito nesse processo de autoconhecimento e de descoberta e de fortalecimento que tu começas a encarar de alguma forma com mais coragem né, iterações que enfim, que impactam de forma mais efetiva no teu dia a dia, né? E eu passei por diversos momentos ao longo desses quase 10 anos e que me exigiu muita coragem, né? Somos uma empresa familiar, né? Então tinham outros familiares trabalhando na empresa, né? Estamos em processo de profissionalizar os nossos processos, pessoas, alinhar propósito, né? Então, muitas pessoas também que não estavam alinhadas, tu tem que tomar uma decisão de descontinuar ou de permanecer, enfim, mas que te exigem coragem de seguir em frente, né? Uma coragem, né? de expandir, né? De tu ampliar o teu negócio, de tu trazer, né? Tu não é só consegui agora uma certificação, vou vender para todo o Brasil, né? Exige uma responsabilidade maior, né? Exige um cuidado mais efetivo, exigem programas, né? Legislações específicas que a gente precisa seguir. Então, isso também exige bastante coragem nesse caminhar, assim, né? Mas, enfim, hoje eu acho que eu tendo, né, a tomar as decisões, tendo a encarar com muito mais coragem, assim, né, de seguir, de ir para frente, né, de progredir, porque eu também tenho mais clareza qual que é o meu propósito, né, tenho mais clareza de onde eu quero chegar como pessoa física, né, e como pessoa jurídica, né, então acho que a gente conseguiu alinhar também esses dois caminhos e isso é bastante importante, né. Isso te deixa mais feliz, João? Totalmente, né, eu acho que hoje estou numa fase muito positiva, assim, né? Claro, a gente tem os desafios, né, diários, né, que nos exigem muita atenção, mas com certeza, assim, sou uma pessoa muito, muito feliz, assim, tanto nas atribuições como gestor de negócio, né, como na minha vida pessoal e sempre tentando, né, encaixar, enfim, seguir contribuindo de alguma forma também para a sociedade, enfim, a gente vai dando um passinho de cada vez, né? João, é maravilhoso esse papo, né? E conhecer um pouco mais da tua história, né? E conhecer, em especial, esse atuar, né? Como empresa familiar, que é um grande desafio, né, João? Claro. É um grande desafio que hoje muitas empresas têm, né? E muitas famílias têm, né? Pais que gostariam que os filhos estivessem na empresa e eles não querem estar ou não conseguem estar. E isso é muito importante, né? Fazer aquilo que você gosta de fazer. Sim. Né? Não fazer por uma obrigação, estar na empresa por uma obrigação, né? Claro. E eu vejo que você hoje está na empresa de coração, de alma, totalmente lá. Entregue totalmente lá. entregue, né? Exatamente. Então, é muito lindo esse seu caminhar, né?
João, mas nessa nova proposta do podcast, né, a gente tem aí um quadro final, né? Estamos aí quase chegando aí, mas nós temos aí um quadro final que é a virada de chave, né? A virada de chave é justamente assim, 2, 3 perguntas ou uma pergunta, né? Que você gostaria de fazer para mim, né? Para quem está aqui hoje conduzindo, né? Para quem está te entrevistando. Mas, e aí já vai justamente também para desafiar um pouquinho do João, né? Que é colocar ele do outro lado também, né? Ele já estava no lado do entrevistado, agora do entrevistador daí complica um pouquinho mais. Tá? 2 desafios aí. Coragem. Né? E eu sempre falo, né? E o medo vem junto. Vem junto. Né? O medo vem até como uma força, sim, né? Sim. Porque tudo que eu vou excluir fica, né? Claro. Acaba tendo uma fraqueza. Tudo que eu vou incluir tem mais força. Claro. Então, como que eu posso incluir esse medo junto na hora, né? E é isso. Agora eu viro a chave, né? Faço essa virada e passo o bastão para o João para perguntar aquilo que ele gostaria de saber de mim também, né? Que também é um desafio aí. A gente tá caminhando junto há algum tempo, assim, né? Então, nós nos conhecemos, né? Enfim, temos aí uma proximidade, né? Dentro do trabalho, da empresa, fora, né? Enfim, e para mim... Vamos pensar, deixa eu ver. Primeiro, no contexto que a gente vem falando agora, assim, né? A sucessão familiar, né? Dos desafios que essas empresas enfrentam, né? Qual que seria, assim, né? Como mentora, enfim, como consultora, qual que seria uma dica, um conselho que tu acha que essas empresas que estão passando por isso precisam olhar com mais atenção, assim. Vamos lá. Eu tenho uma visão sistêmica do negócio também, né? Eu vejo a empresa como um sistema. Assim como eu vejo a vida como um sistema, eu vejo a empresa como um sistema, né? E na visão sistêmica, na filosofia sistêmica, né, que eu atuo e que eu acredito também, nós temos aí 3 leis, né? Que é pertencimento, né? Ordem, hierarquia e equilíbrio, né? Na empresa, eu gosto de colocar ainda mais 2 leis, né? Que é a lei do autoconhecimento e a lei da confiança. Então, para a empresa, eu gosto de trabalhar 5 leis, né? Ordem, hierarquia, pertencimento, equilíbrio, conhecimento e confiança, né? Para a empresa familiar, e você trouxe hoje isso aqui muito bem colocado, né? E eu tenho muito orgulho, né, de você como empresário e dentro trazendo essa linha de sucessor, vejo você realmente como uma referência, como um exemplo, que é essa questão de se colocar no lugar de filho, né? Um dos desafios, e pode ser que dos problemas que acontecem dentro da empresa familiar, dentro dessa sucessão, é que o filho, quando chega na empresa, ele chega grande, né? Ele chega já como, eu estudei, eu tenho conhecimento, eu sou jovem, conheço tecnologia, eu conheço muito, eu conheço mais do que meus pais, eu sei muito mais do que eles, né? E quando o filho chega assim na empresa, ele perde força. Né? Por quê? Porque ele não está honrando e respeitando esse pai da história como ele trouxe. Então, dentro dessas 5 leis, a lei da hierarquia, no meu ver, é uma lei muito importante. Né? Porque a hierarquia, né? Meu avô é maior do que meu pai, que é maior, né, do que eu e do meu filho. E essa hierarquia precisa existir, precisa ser respeitada. Né? E você faz isso muito bem, né, João? Eu vejo que quando você traz essa pergunta, ao mesmo tempo eu dou a resposta para você dentro do que você já implementa. Né? Porque você teve a humildade, e aí eu acho que é uma palavra muito importante, a humildade do filho,
né? De aprender, de conhecer a história desse pai ou dessa mãe, como eles chegaram aqui. Claro que esse filho ele pode ter saberes diferentes e até melhores, mas o que esse pai, o que essa família trouxe e construiu precisa ser respeitado. Sim. Né? A partir da hora que eu olho com um respeito, eu posso ir além e levar inovações, que é o que você está trazendo hoje. Claro. Né? Então, eu vejo isso muito importante, né? Essa questão da hierarquia. Né? Okay. E as outras duas leis que eu também identifico de extrema importância, que é o conhecimento. Né? Então, essa pessoa que chega, ela traz um conhecimento diferenciado, e aí esse conhecimento vai ser agregado dentro dessa empresa. Né? E a confiança. Que a confiança, João, hoje eu identifico como um dos grandes desafios dentro da empresa. Né? É o confiar no meu colaborador, é o confiar no meu pai, é o confiar no meu filho, é o confiar no meu líder. Né? E a confiança, ela começa dentro de você. Você se tem a autoconfiança, você confia em você, você acredita em você. Né? Porque em alguns momentos eu estou desconfiando de algo que pode ser algo até que aconteceu lá no passado, de uma história que aconteceu, e não necessariamente do presente. Claro. Mas eu acabo repetindo esse padrão. Traz. Né? Você traz, Sim. sabe? Então, respondendo a sua pergunta, né? Eu identifico que são pontos de extrema importância, mas, em especial, o respeitar essa hierarquia. E aí eu parabenizo você, porque você fez isso muito bem e faz isso muito bem. Né? Foi uma construção também, né? Foi uma construção, com certeza. Foi dentro desses 10 anos a gente chega hoje, como que eu te falei, né? Numa maturidade, eu acho, né? Dentro dessa troca. Mas com certeza, assim, no início a gente chega um pouco mais impetuoso, assim, né? Naquele auge né? De você saber tudo, né? De eu né? Vou dominar toda a minha... Vou aposentar o meu pai, né? Então tu chega naquela... né? Então chega, né? Mas eu acho que essa questão foi realmente construída, assim, né? Mas é realmente uma dica valiosa para quem já está nesse processo, encurtar o caminho, né? Sofrer um pouquinho menos, né? Justamente, né? Acho que você falou algo bem né? importante, né? Como encurtar esse caminho e sofrer menos. Isso. Né? Então, é isso, é respeitar, é olhar o outro, da história que o outro traz, né? E da forma que ele conseguiu fazer, né, claro, João? nas condições que tinha. Nas condições que tinha naquele momento, claro. Né? É aquilo que eu gosto de dizer. O passado é inevitável. Isso. Não tem como eu voltar e mudar o passado, mas eu posso fazer algo diferente nesse presente para esse futuro. Perfeito. Agora, quando eu ainda fico voltando no passado para querer mudar esse passado, eu não estou nem no presente nem construindo o futuro. Eu ainda estou lá no passado. Sabe? E aí é onde, muitas vezes, acaba acontecendo os conflitos dentro da empresa. Em especial, na empresa familiar. Claro. Né? Porque um dos desafios da empresa familiar é separar o pai do líder, do empresário, o filho também do líder. De virar essa chave, né? Justamente. É isso aí, ó. É virar essa chave. E como tu faz, né? Poxa, eu tô conversando com meu pai, mas ele é o meu gestor, mas... não, agora, quando que tu estás falando com o gestor? Quando tu estás falando com o pai, né? Isso. E daí é importante ter o respeito profissional, né? Tu saber que tu respeitar aquela pessoa, né? Tu confiar naquela pessoa. Saber que todas as decisões que ela tá tomando são pro melhor da empresa, né? Enfim. E como eu vou me colocar em relação ao meu pai? Como é que eu vou levar? Claro. Né? A forma, né? Isso. E você fez isso muito bem, né, João? Acho que esse foi o grande... Acho, né, tenho certeza que esse foi um grande aprendizado teu, que veio do teu autoconhecimento, da tua maturidade, claro. Né? E vem em respeitar esse pai da forma como ele é. Sim. E não querer mudar ele, nem querer aposentar ele. Exatamente. Ótimo, né? Porque é isso. Eu tenho muitos clientes que trazem isso para mim, alunos, claro. Né? Que falavam assim, Wanda, eu quero acabar aqui o curso de administração, porque agora eu vou mandar na empresa. Agora eu que vou coordenar a empresa, meu pai vai se aposentar, vai para a praia. Tá, mas o seu pai quer se aposentar, quer ir para a praia? Você vai mandar na empresa, você vai liderar pessoas, você vai coordenar pessoas, você vai aprender com esse pai.
Sim. Então, E o propósito é o que te mantém vivo, né? Enfim, tu tira o propósito dele, que é a empresa, né? Que é o fazer, né? Tu tira a vida dele, né? Então, essa construção tem que partir muito dele também. isso, né? Esse é um ponto, né? Tem que partir dele, Isso. né? Ele tem que querer, né, Claro, João? claro. Querer dar esse passo. Claro. Que para ele deve ser muito difícil também. Também, claro. Né? É um filho dele, né? Isso, você trouxe aqui, eu até anotei aqui, né? A empresa é um filho, é o filho do meio, né? É o filho do meio aí, né? Então, o João é o mais novo, né? Tem o filho do meio, que é a empresa, né? E a irmã, que não ficou dentro do contexto da empresa familiar, foi atuar no mercado dela, né? Mas a empresa é um filho. Claro. Né? Então, a empresa é um sistema. Sim. A empresa tem vida. Sim. Né? E dentro dessa empresa que tem vida, tem outras vidas que eu estou liderando. E essas outras vidas também têm as suas famílias que indiretamente nós também estamos contribuindo para que essas famílias também tenham a felicidade, a prosperidade, alcance o seu propósito. Então, olha o nosso papel como líder de uma empresa. Né? E a outra pergunta era muito nesse sentido, assim, né? Da questão da felicidade, né? Claro, no ambiente corporativo, o que é felicidade para ti? Assim, como que a gente tangibiliza? Porque quando tu buscando a felicidade, né? Nesse ambiente corporativo, o que é a felicidade? Como que a gente busca essa felicidade no ambiente corporativo? E transcendendo daí, tá? O que é felicidade para ti no ambiente como um todo? Assim, acho que são as perguntas para a gente fechar. Aí. Então, a felicidade hoje é um tema que é o meu tema, né? Sim, é o tema que eu trabalho, né? Dentro do ambiente corporativo, né? Trabalho com a mentoria do autoconhecimento, né? E para mim, as duas linhas estão diretamente ligadas, né? O autoconhecimento e a felicidade são duas linhas que andam junto, né? Felicidade no ambiente corporativo pode ser tanta coisa, sabe, João? Pode ser tantos momentos, né? A hora que, de repente, lá, os teus funcionários, né, puderem ver você aqui falando deles, falando da empresa, pode ser um momento de felicidade para eles. De orgulho, né? De orgulho. Para o seu pai, não tenho dúvida que vai ser um momento de felicidade a hora que ele vê. Né? Então, felicidade dentro da empresa é eu me olhar também. Né? É a empresa também olhar para esse colaborador como indivíduo, como pessoa, não só como um funcionário. Que tem que entregar e fazer. Isso, tem que entregar, fazer, produtividade, meta, mas como é que ele entrega? Qual é a qualidade de vida que ele tem para essa entrega? E essa qualidade de vida é a qualidade de vida dele dentro do ambiente de trabalho, mas também fora. Será que eu estou parando para saber como está a minha equipe? Será que eu conheço a minha equipe? Eu faço essa pergunta para os empresários que eu atendo, ou quando eu vou dar uma palestra, ou quando eu vou trabalhar o programa da felicidade de quem trabalha, que hoje é um programa que a gente desenvolve dentro das empresas, né? Você conhece a sua equipe? Você conhece o seu líder? Você sabe qual é o objetivo dele? Qual é o propósito dele? Não, né, Wanda? Para que eu vou saber disso? Isso faz toda a diferença. Né? Porque a partir da hora que eu conheço a minha equipe, conheço o meu líder, conheço quem está comigo, porque imagina, né, João? Aquela pessoa é quem vai desenvolver o seu produto. Vamos trazer para o teu exemplo, né? Produto artesanal. É feito com o quê? Com alma, com coração, com as mãos. Né? E é isso, né? Botar o coração, a alma, a felicidade na hora de estar desenvolvendo aquele produto. Porque o produto que você desenvolve vai para a mesa de uma família. Claro. Para um ambiente de celebração, para uma alimentação. Isso, né? Para um Natal, para uma Páscoa, para uma feijoada, para qualquer momento. Mas, então, quando aquele produto é feito com amor, com carinho, com vontade, com felicidade, isso vai chegar à mesa do cliente de outra forma. Né? E o seu funcionário, o seu colaborador, também fica feliz sabendo que esse produto está chegando na mesa de outra família que vai contribuir para outra família, vai contribuir para a sua empresa e, consequentemente, vai contribuir para ele. Né? Eu sempre faço uma pergunta para os meus empresários, assim, né? O seu cliente conhece o seu produto? A família do seu funcionário conhece o seu produto?
A família do seu funcionário já vivenciou, já experimentou o seu produto? Não sei, Wanda, acho que não. Então, olha que importância eu levar, né, pegar o teu produto lá, né, um defumado, uma linguiça, né, um bacon, e a família levar para casa, né, o funcionário levar para casa, e ele falar, tá vendo esse aqui, filho? Pertence. Eu ajudei a contribuir, eu que confeccionei, eu que produzi. Como é que os filhos vão ver aquele produto? Como é que eles vão ver a tua marca, a tua empresa? Né? Quando esse pai for falar assim, eu vou sair da Ferreira, acho que vou procurar outro emprego, o que os filhos vão dizer assim? Não, pai, não sai, aquele produto que você trouxe e tal, foi tão gostoso e tal. Então é isso, tudo isso é felicidade, sabe, João? Né? Então, mas a felicidade ela começa interna, é dentro. Né? E a felicidade é momento. A questão é que a gente busca a felicidade no futuro. Quando eu me aposentar, quando eu comprar aquele carro, quando eu trocar aquele apartamento, quando eu me casar, quando eu encontrar um amor, quando eu tiver o meu filho. A felicidade é presente, é momento. Esse momento que nós estamos aqui, eu estou aqui contigo. Sim. Não estou aqui com meu celular, não sei o que está acontecendo. Estou aqui, estou presente aqui. Né? E para mim é um momento de felicidade. Né? E saber mais da tua história, de tirar da zona de conforto, da zona de conforto, né? Mas de que você também possa contribuir com outros empresários, né? O que é felicidade, né? E esse momento, né? Te respondi? Não, respondeu. Foi. Respondeu. E é isso, né? Então, a ideia dessa virada de chave é justamente, né, colocar o João no outro lado, né, fazer ele também refletir um pouquinho do que ele gostaria de saber, né, dessa entrevista, desse momento. E, João, e agora para a gente encerrar, né, nosso bate-papo aí, que já estamos aí passando de 40 minutos. Eita. Rápido, foi rápido. Né? Foi rápido. Qual é a mensagem, né? Qual é o... Vamos falar conselho, né? Porque conselho, a gente disse, se conselho fosse bom, a gente não. Mas qual é a dica, qual é a mensagem que o João, né, que atua hoje, que é sucessor da empresa familiar, né, da Ferreira, que trabalha com defumados, embutidos e defumados, qual é a mensagem que você deixa, né, para outros empresários, para outros filhos, né, que, quem sabe, vão estar assumindo esse papel de sucessor dentro da empresa, ou não, né? Qual é a mensagem que o João Augusto Ferreira nos deixa hoje, dia 5 de fevereiro de 2026? É isso aí. Não, acho que a mensagem é muito relacionada a essa questão de buscar mesmo teu propósito, né? De você ter certeza, tentar ter alguma certeza também, né? A gente não tem certeza, mas tentar ao máximo possível se conhecer, né? Enfim, conhecer o ambiente que tu estás envolvido, né? Valorizar aqueles que tu estás, que tá no teu entorno, né? A gente não faz nada... É aquela velha frase, né? Não fizemos nada sozinho, né? Enfim, e para a gente prosperar, para a gente seguir em frente, precisamos de uma equipe junta, engajada, unida, né? E como que a gente vai fazer isso, né? Então, para mim, eu saio daqui também muito com essa questão dessa provocação, muito da felicidade, assim, né? De como que a gente, como empresa, também tem esse papel junto à nossa equipe, né? Que ações, eu estava aqui já pensando, né? Poxa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tangibilizar, o que a gente pode... Estamos aqui para atender a demanda não, aí, ó. Exatamente. Mas sai muito com isso, assim, sabe? De como colaborar, como fazer, né? Como empresa, como que a gente pode seguir firme. E como na sucessão familiar, eu acho que é muito isso, assim, né? Tu honrar aquilo que te trouxe até aqui, né? E com certeza, né? Tu ir pra frente, não ficar 100%, né, preso naquilo dali, mas seguir em frente, né, com respeito, né, com orgulho, inovando, trazendo novas possibilidades para continuar o legado, né? Eu falo, né, eu quero levar o nome do meu pai, hoje, né, ele tem um nome construído em Santa Catarina, quero levar para o Brasil inteiro, né? Então esse é o meu, né, esse primeiro passo para os próximos anos, né? Então esse é o meu grande objetivo e vou perseguir isso justamente para manutenção desse legado, né? João, eu não tenho dúvida que tu vá conseguir levar,
né, a Ferreira para todo o Brasil, não tenho dúvida disso, né? Pela capacidade, pela entrega, pelo produto, pelo amor que vocês têm por essa empresa, Sim. né? E pela qualidade do produto de vocês, né? Pelo posicionamento de mercado que vocês vêm construindo, assim, então não tenho dúvida que esse seu propósito ele está a caminho muito próximo. É isso aí, será. João, muito obrigada, Obrigado, né, por esse bate-papo, por estar aqui, por contribuir, né, com a tua história, com a tua experiência, né? Então, gratidão, Obrigado. né, por esse momento e te desejar muitas felicidades. Obrigado, né, João? pra gente, muitas felicidades. Obrigado, valeu. Obrigada, Obrigado. querido. E para você que está aqui, né, nos assistindo, acompanhando, agradecemos também aqui nesse momento. Compartilhem, né, o nosso podcast, indiquem o nosso podcast. Estaremos aqui a cada 15 dias trazendo novas edições, novos entrevistados, falando sobre felicidade, falando sobre saúde mental, mas falando de negócios e lideranças, né? Mente e negócios. E a mensagem que eu quero deixar para você, né? Negócios que transformam, eles estão alinhados com o autoconhecimento, com o propósito, né? Que foi algo que o João trouxe bastante aqui hoje. E esse autoconhecimento, ele começa dentro de você como líder, dentro da sua equipe como empresa, mas em especial dentro do seu coração. Então, desejo felicidades e aguardo vocês aí até o próximo episódio. Fiquem com Deus.